Muita gente quer uma vida nova, mais leve, mais próspera, mais alinhada, mas tenta chegar lá sendo a mesma pessoa. Os mesmos padrões, os mesmos medos, as mesmas escolhas. E isso não funciona, porque a verdade é simples, mas difícil de aceitar. A vida que você quer exige uma versão de você que talvez você ainda não sustente. E hoje a gente vai falar sobre isso. E não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, seguir as nossas redes sociais e ativar o sininho para receber as notificações. O seu apoio é muito importante para nós. Então, meninas, como aqui o café pode esfriar, mas o papo não, vamos continuar falando um pouco mais sobre esse pilar de prosperidade, né? No episódio anterior a gente falou um pouco sobre isso, sobre o dinheiro como um desses pilares, né? De prosperidade, como conseguir atrair de alguma forma com atos que são muito, muito relevantes para a gente conseguir essa prosperidade, né? Financeira também. E eu acho que é muito importante a gente pensar nessa fase de mudança, né? Não tem como a gente pensar em prosperidade financeira sem pensar na implicação dessa decisão de ganhar mais. Porque você pode escolher não mudar. E escolher não romper financeiramente e achar que o pilar, o momento onde você está e o patamar onde você está é suficiente para você. Mas se você... e tá tudo bem, de acordo com a realidade de cada um. Mas a partir do momento que você quer romper e crescer financeiramente, não tem como não pensar que você vai precisar mudar, que você vai precisar ser talvez uma outra pessoa, e isso também assusta. Né? Isso também assusta, esse lugar novo às vezes nos assusta. Para onde eu tô indo? Quem eu vou me tornar? Né? O que eu vou me tornar nesse processo de romper financeiramente? E entender que essa mudança ela é necessária, ela é importante, ela é necessária e ela é inevitável, é um caminho para que a gente consiga alcançar essa prosperidade material, né? Que a gente almeja. E falando sobre essa questão de que a vida exige uma nova versão da gente, né? Quando a gente decide ser essa nova versão, a gente também deixa muita gente pelo caminho, né? Não tem como levar todo mundo. Então, muitas vezes a pessoa não se torna essa nova versão que a vida está exigindo dela exatamente pela dependência emocional de não querer abrir mão de algumas pessoas que não vão conseguir acompanhar, né? Porque tem uma frase que a gente conhece muito no nosso meio, que toda relação caminha na velocidade do mais lento. Então, assim, se você quer prosperar, se você quer crescer na vida, você precisa olhar quem são as pessoas que estão do seu lado. E se tem pessoas mais lentas do seu lado, com certeza elas estão te travando. Aí você precisa decidir se você quer abrir mão dessas pessoas para poder seguir e virar uma nova versão de si mesmo, ou se você decide continuar e abrir mão dessa nova versão que é o que vai te trazer prosperidade, né? Naturalmente a gente vai precisar, né, de um novo ambiente, novas referências. Vou fazer uma analogia, que eu sou a pessoa das analogias, mas eu estava vendo um vídeo viralizado outro dia que falava justamente sobre esse tema, né? A relação caminha na velocidade do mais lento. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive e dos livros que a gente lê, se a gente lê, claro. Quem não lê, faz favor de ler. E o vídeo trazia um exemplo que eu achei muito interessante. Uma criança foi pescar com o avô, era o pai, alguma coisa assim. Caranguejos. Catar caranguejos. E aí ela ficou intrigada por que os caranguejos não fugiam do balde. Porque ele ia jogando e os caranguejos, eles podiam fugir, mas eles não fugiam. Aí o pai falou assim, observa mais alguns minutos e depois vou ver se você vai saber me responder. E ela ficou observando, mas não conseguia entender porque era uma criança. Aí passou um tempo, né? Ela foi, agora eu posso perguntar por quê, pai? Aí ele falou, pode, eu vou te explicar por quê. Observa que tem sempre um caranguejo que tenta, mas os outros puxam ele. E aí, é isso que a gente, no nosso ambiente, a gente precisa observar. Nós já até comentamos aqui em outro momento. Quem são as pessoas que te puxam para trás e quem são as pessoas que te elevam? Porque quem te bajula não é quem te eleva, você pode ter certeza disso.
Quem te critica por criticar também não. Uhum. Então, é você entender no seu ambiente, com as pessoas nas quais você convive, quem são aquelas que te puxam para trás ou que te mantêm no mesmo lugar, que são as lentas, né? E quem são aquelas que te fazem evoluir de alguma forma, que te faz refletir sobre as suas atitudes, sobre a sua postura, sobre a vida que você quer ter. E é nessa leitura que você vai observar onde você está. E se você está realmente alinhada com a vida que você quer ter. Não tem como sustentar uma vida diferente tendo as mesmas atitudes, a mesma postura da sua antiga versão. Então, a gente precisa pensar enquanto ser humano, enquanto pessoa em evolução. Eu quero chegar nesse lugar. Mas para chegar nesse lugar, o que eu preciso mudar em mim? E não é sobre o outro, é sobre a gente. Sempre. O que eu preciso mudar em mim? De postura, de atitude, de comportamento, da forma como eu me visto, das pessoas com quem eu convivo, né? Porque vai entrar em todo esse processo. Os lugares que eu frequento. Os lugares que eu frequento. E aí eu vou olhar nesses lugares e nessa vida que eu tô vivendo hoje, tem pessoas que realmente ainda faz sentido conviver ou não? Tem pessoas aqui que estão me fazendo evoluir enquanto ser humano? Os lugares que eu estou frequentando é de acordo com essa versão que eu quero construir? Porque se você acha que vai ter uma vida diferente, com as mesmas atitudes e fazendo as mesmas coisas, sendo a mesma pessoa que você sempre foi, não vai sair do lugar. Não vai. Então, a gente precisa fazer essa autoanálise o tempo todo. Aceitar essa ruptura geral, né? De todo um contexto de relação, de pensamento, de atitudes, de ambiente, de local de trabalho. E aceitar, entender. Às vezes a gente tem a dificuldade a dificuldade de aceitar esse final de ciclo e entender que isso seria algo negativo. Os fins são ruins, né? A gente parece que internaliza isso de alguma maneira e no decorrer da vida a gente tem a dificuldade de aceitar esses momentos. É engraçado que às vezes a gente ouvia, eu trabalhei muito tempo em escritório, e a gente tem aquela brincadeira, a gente ganha pouco, mas se diverte. E você tá ali porque você se diverte. E aí você nem percebe que isso tá te condicionando aquele lugar. E aí aquelas pessoas legais que te fazem rir, que vão almoçar com você, e você tá ali ganhando pouco, mas se divertindo. Porque esse lugar é bom pra mim. Então, naquele momento, você realmente não quer ganhar mais, você quer se divertir, né? E você nem tá percebendo. Sua prioridade é essa. Sim! Daí a necessidade do objetivo claro, né? Se a gente não sabe pra onde vai, e aí qualquer lugar serve. Essa atenção, essa análise, né? De onde a gente tá ocupando. Isso é isso que você quer. Se você quer se divertir, tá tudo bem. Se você quer atualizar a sua versão no próximo nível, sim, o ambiente... Exatamente. Quando você percebe que não, de alguma forma tá te incomodando, é justamente porque você tá ali no ponto de evolução. Se tá incomodando, eu preciso olhar para isso. Não te cabe mais. Porque não tá te cabendo mais. Então, você tá construindo já uma nova versão sua que pede, que exige que você saia daquele lugar, que você mude, que você se transforme, que você busque coisas novas, novos conhecimentos. Quando eu falo das pessoas, falei do livro também, porque o quanto você lê também é importante, né? Eu costumo dizer que a leitura na minha vida, ela me fez sonhar e acreditar em muitas coisas que talvez eu não tivesse a oportunidade de acreditar e de sonhar se eu não tivesse lido, porque eu leio muito desde que eu aprendi a ler. Eu tenho uma história que eu conto que eu acho super engraçada e hoje eu sou amiga da minha primeira professora, da minha professora alfabetizadora. Ela era amiga da família e eu comecei a ir para a escola junto com ela. Era uma escolinha do interior e ela me levava junto porque ela vinha da cidade, dormia na minha casa e ia dar aula. E eu tinha muita vontade de aprender. Então, eu não tinha idade para entrar na escola, mas ela me levava e ela me alfabetizou antes da idade de entrar na escola. E quando eu aprendi a ler, eu pegava todos os livros da escola para ler. Eu sempre li muito. Minha mãe brigava comigo, porque ela queria que eu fosse ajudar com o serviço da casa, e eu estava lendo. E foi lendo que eu aprendi a sonhar, que eu aprendi que existe um mundo diferente, que existia um mundo diferente daquele. Porque eu nasci no interiorzão mesmo. Então, estudei numa escola multisseriada, meu pai era analfabeto, a minha mãe estudou até a 4ª série, então eu não tinha muitas possibilidades de sonhar.
E depois me tornei professora e muitos dos meus alunos também tinham essa mesma condição. Então, a escola, o estudo, os livros, para mim, foi a minha porta de entrada para uma nova vida. Para eu entender que eu podia chegar mais longe, que eu podia ir além. E aí eu fui em busca de estudar. A educação sempre foi muito importante na minha vida, então não é à toa que me tornei educadora, né? Mas eu falo sempre, em qualquer ambiente que eu estou, com os meus alunos, sempre falei. Hoje que eu trabalho mais com gestores de escola, né? Que eu faço mais um trabalho de assessoramento, é a mesma coisa. Sempre tragam projetos de leitura. Incentivem a leitura, porque a leitura liberta, o conhecimento liberta. Então, se você não tem conhecimento, vá buscar. Hoje a gente tem aí a internet, a gente tem uma gama enorme de possibilidades. Na época nem era só os livros da escola. Hoje a gente tem livros em PDF que você pode baixar e ler. Então, não é desculpa. Não é desculpa. Então, vai buscar entender que vida é essa. Eu quero, mas que vida é essa? Que ambiente é esse? O que eu preciso estudar para chegar lá? Quais pessoas já ocupam esse lugar? Quais as pessoas que eu posso conviver que vai me ajudar a chegar lá mais rápido? E isso é o que você deve fazer para buscar evoluir, para buscar fluir a sua vida, fazer a sua vida fluir. É buscar mais, é ir além. É sair dessa versão, é se sentir merecedor, né? E entender o seu valor também, qual é a sua essência, que acho que esse é um ponto importante. A gente não pode esquecer nunca da nossa essência. A minha essência está lá, naquela menina sonhadora que foi buscar nos livros, sonhar e acreditar que é possível. E eu tenho buscado até hoje, né, essa evolução. Eu busco até hoje, eu busco estudar, eu estou estudando desenvolvimento humano cada vez mais, então eu busco evoluir a todo tempo. Mesmo que eu ainda tenha muita coisa que eu preciso resolver internamente, emocionalmente na minha vida, mas eu estou buscando sempre. E eu vou encontrar a minha versão, que é a versão que eu quero chegar no final da minha vida. Porque eu estou buscando. Então, se você busca, você vai chegar. Pode não ser daqui 2 dias, daqui 2 anos, mas vai chegar. Então, só que você precisa fazer o que precisa ser feito. No seu tempo, né? Porque a gente também não pode se exigir demais, se cobrar. Não é sobre isso. Mas é ir tirando as camadas que você precisa para buscar essa evolução. E tudo isso que a Rose falou tem total a ver com o repertório, aquele repertório que a gente precisa buscar e entender, né? A Rose trouxe aqui a questão de que, desse mundo que a leitura abre, né? E aí uma boa leitura, o mundo que uma boa leitura, um bom material, um conteúdo de qualidade pode nos trazer, é algo impressionante mesmo. E é incrível que ela diz sobre a essência, sobre a menina sonhadora, ela reconhece esse lugar de essência, no entanto, ela não foi fiel ao lugar de onde ela veio, no sentido de preciso estar alinhada com aquela menininha do interior, no sentido de me manter lá. Mas de reconhecer o que havia de positivo naquela criança que sonhava e que ela queria algo maior. Se permitiu, né? Internamente. Isso aí, se permitiu internamente viver isso e reconhecer que a menina veio de uma situação complicada, com um contexto familiar sem privilégios, né, pelo contexto de educação e tudo mais, mas não querer se manter nesse lugar de eu não posso evoluir porque o meu pai não estudou, eu não posso evoluir porque a minha mãe foi até a 4ª série, ela não teve mestrado, ela estudou, ela é professora, então assim, é muito incrível a gente ver esse romper, de fato romper, né, porque às vezes hoje pode alguém chegar pra ela e falar assim, mas você não lembra de onde você veio? Mas por que você tá assim? E às vezes acontece. As pessoas, elas querem que você seja fiel àquela história de uma forma negativa. De não sair de lá, de não romper, porque você deve à sua família, ou você deve aos seus pais. A gente tem que ter muito cuidado com aqueles conselhos que são de âmbito emocional. Você vai fazer isso? Essa transição? Mas e a sua mãe? Mas e o seu pai? Mas não sei quem da sua família. Mas poxa. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque eu acho que tudo aquilo que pega demais pelo emocional e que não te traz realmente uma situação clara de um projeto e de algo que seja negativo sob o aspecto da execução,
talvez não mereça muito a nossa atenção. Porque eu acho que não agrega. É muito pelo emocional ali, muito pelo coração, e não te agrega nada. E às vezes você fica parada, porque alguém chegou e falou que ia sua mãe e o seu pai. Ah, mas eu não posso ir pra outra cidade não, porque minha mãe vai ficar aqui. Ah, eu não posso ir pra outra cidade porque não sei quem não vai gostar. Então, assim, não tem como a gente não pensar em ruptura. Não tem como. Você vai estar nesse lugar e talvez todos nós, em algum momento, nos sintamos desconfortáveis com esse romper. Não vai ser legal. Talvez não vai ser 100% agradável. A gente vai estar, parece que, lutando internamente ali a todo tempo com alguma coisa que ficou. E isso é natural. E faz parte desse processo, né? Do romper faz parte do processo. É segurar essa onda, entender o que você realmente quer e falar, cara, eu só vou. Não importa. E a Dai fala sobre as pessoas, né, que de certa forma criticam. E por que as pessoas criticam? Porque a sua evolução expõe as pessoas das quais você deixou para trás. Né? Então, as pessoas que a Rose deixou lá no interior, que não tiveram a coragem que ela teve de sair de lá e buscar uma vida melhor, essas pessoas, de certa forma, acabaram sendo expostas pelo sucesso dela. Porque hoje ela é uma mulher de sucesso e as pessoas que estão lá estão na mesma vida. E tá tudo bem, não tem problema. Mas eu digo assim, na maioria das vezes, ela é criticada, nós somos criticados pelas pessoas que ficaram para trás, por algum parente, alguma pessoa da família, exatamente porque o nosso sucesso expôs a falta de vontade daquela outra pessoa que ficou. A falta de coragem, a falta de vontade, a falta de dedicação, a falta de iniciativa, a falta de força, de querer, de falar, eu vou pra vida, eu vou vencer, eu vou conseguir. Aí a pessoa ficou ali na vidinha boa dela, né, naquela vidinha confortável, não foi pra vida, o outro cresceu mais e quer agora criticar, né? Então, nós temos que saber separar. Eu não posso ouvir essas pessoas. Eu não aceito, e eu, na minha vida, eu consigo separar isso muito bem. Eu não aceito crítica construtiva de quem não construiu nada. Pra mim, nem rola, nem vem. Vai entrar no ouvido e sair no outro. Além de ter essa questão da exposição de quem ficou, às vezes as pessoas querem que a gente, a todo momento, supere ou atenda às expectativas de alguém. Mas a sua mãe não vai gostar. Seu pai não vai ficar feliz. Meu pai, por exemplo, é falecido. Talvez hoje, com a transição que eu tô fazendo, pessoas que têm procuração eterna digam assim, o seu pai não vai gostar. Seu pai tá não é isso no que o seu pai... Exatamente. Pensa só, que coisa. Então, assim, e eu não tô me preocupando nem com quem tá vivo. Vocês imaginem com quem morreu. É o que eu tenho que falar. Eu sou essa pessoa tóxica nesse grau. Então, assim, a gente pensa que é muito pesado você ter que superar e atender as suas expectativas e as expectativas dos outros. Em algum momento vai dar treta. Em algum momento pode ser que não vai estar alinhado ali. Aí você vai escolher viver o projeto da outra pessoa e não o seu. Por que viver o projeto dos outros? O projeto de alguém tem que ser vivido, então vai ter que ser o do outro? Que seja o meu. Que seja o meu. Exatamente. Então a gente tem que ter essa coragem desse romper e olhar e falar assim, sinto muito. Ok, sua opinião, e vai ficar nisso mesmo. Então aceitar esse lugar de que você talvez vai desagradar. Né? E tá tudo bem. Pra romper, pra crescer, você vai precisar desagradar. Às vezes tem que desagradar até o marido. Você imagina um parente. Você imagina um amigo. Depois que eu saí porque eu também sou do interior, né? Depois que eu saí da minha cidade, que eu resolvi ir pra capital, viver a minha vida e que eu comecei a crescer, graças a Deus, fui evoluindo na minha carreira, na minha vida pessoal, profissional. Tive muitas críticas. Tanto de dentro da família, quanto de vizinhos e várias pessoas. E por muito tempo isso me afetou. Hoje em dia não me afeta nem um pouco. Continua aí com as suas críticas. Que eu tô aqui, vivendo, crescendo, evoluindo. Fica aí que eu tô indo. Tchau. Tchau. Só fica aí. Você escolheu ficar aí, então fica. Fica aí com as suas opiniões. Que eu vou ali viver. Fica aí com as suas opiniões. Exatamente. E a verdade é que a gente nunca tá preparado. Né? A gente nunca tá pronto. A gente vai e se apronta no caminho. E vai se acertando. Porque é igual ser mãe, gente.
Eu fui mãe... Quando que tá pronto? Quando que tá pronto? E eu vou dizer pra vocês, eu tive um problema de saúde e hoje eu sei que eu precisava, preferia e permitia que fosse daquela forma, porque... Talvez eu não seria mãe até hoje, eu tô com 38 anos. Se não fosse naquele contexto, talvez eu não teria tido filhos até hoje. Porque eu tava esperando ficar pronta, sei lá, em que momento da vida. O meu casamento era maravilhoso, eu não tinha vontade nenhuma de ter um filho, de colocar um filho naquela relação pra, ai, agora é o momento do filho. Não, o momento do filho ainda não tinha chegado. Então, assim, a gente vivia muitíssimo bem juntos como casal, apesar de já estarmos, na época, quando eu engravidei, juntos há 10 anos. A gente vivia muito bem como casal, mas precisava daquele momento. E hoje eu vejo que realmente, tanto é que eu não me senti pronta até hoje pra ter o segundo. E escolhi não ter, foi uma escolha. Então, assim, às vezes as coisas vêm, mas aí naquele momento, quando eu vi todo um contexto, eu também não quis assim, não, vou esperar mais um pouquinho porque eu preciso estar pronta. Não, eu entendi que tinha que ser naquela situação, naquela circunstância. E eu fui sem estar pronta mesmo. Eu assumi também essa circunstância. Exatamente. Não tem como a gente estar pronta para um próximo nível. Porque senão a gente estaria repetindo a mesma coisa. Porque se é novo, se é um próximo degrau, se é um próximo nível... Eu tô pronta como, né? É desconhecido e eu vou precisar arriscar. Sim. Né? E é viver a experiência e é desconfortável justamente caminho. Porque é desconhecido. Então vai ser desconfortável. Naturalmente você vai estar ali naquele lugar falando, nossa, mas esse lugar não me faz bem mais. Eu preciso sair daqui, tá me incomodando, tô angustiada. E esse é o momento mesmo que você tá pronta para um novo degrau. Só que você não conhece, então é assustador. Tudo que é novo, que você não conhece, é assustador. Mas se você tá disposto, você vai. E é um pouquinho todo dia. Por isso que a gente tem falado das decisões, das ações, da disposição. Porque é um pouquinho todo dia. E você vai aprendendo ali. Você vai reconstruindo a sua vida. Você vai construindo novos padrões. Porque quando você quebra um antigo, você constrói um novo. E lá na frente você vai ver, não, esse aqui também eu preciso melhorar, eu vou quebrar de novo. E é assim que a gente vai evoluindo. E você vai se sentindo cada vez mais leve, cada vez mais livre, cada vez mais você mesma. Porque você sente aquele peso saindo. Você sente... acho que tem uma frase que é muito interessante e que a minha terapeuta falou uma vez. Solta essa pedra. Por que você continua carregando essa pedra? Pra quê? Você não quer uma vida nova? Deixa essa pedra rolar. Vai. Solta, libera. Porque não tem como também você ir se você quer controlar tudo, se você não solta, não libera. Então, é nesses pontos que você precisa se observar. Tá me incomodando aqui, eu preciso sair daqui. Mas para sair daqui eu preciso soltar. Crescer não é só acrescentar coisas, também é abandonar. E muitas vezes vão ser pessoas. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Porque você tá escolhendo evoluir e elas não. É uma escolha delas se manter lá. Só que você não quer mais se manter lá. Então vai. Solta, libera. E tá tudo bem, valoriza também, foi importante em algum momento da sua vida, tem uma conversa se for necessário, ou vai sair de fininho, não faz mais sentido. Só vai, gente, eu nem conversei, só fui. Porque ninguém vai deixar de viver a própria vida por sua causa. Por que você tem que deixar de viver a sua por causa dos outros? Egoísta somos nós, aceitando o egoísmo dos outros, né? A pessoa quer que você faça o que ela quer e te chama de egoísta porque você não quer fazer. É isso aí. Como eu fui chamada muitas vezes pela minha própria família. Eu sou chamada de egoísta. Até hoje sou egoísta, porque eu escolhi viver minha vida. Aí ela responde, tá tudo bem, sou mesmo, tchau. Sou egoísta, porque eu prefiro viajar do que ir pra minha cidade em alguns momentos da minha vida. Escolho viajar, porque é o que vai me fazer bem naquele momento. Sim. E tá tudo bem, porque isso não quer dizer que eu não ame a minha família. Claro. Mas eu não preciso viver o tempo todo lá. Então, é esse entendimento. Não é abandonar também necessariamente, mas você entender que existe momento para tudo. E vai existir momento que seu coração tá querendo ir lá visitar seus pais. E vão existir outros momentos que seja feriado, mas que você quer fazer uma outra viagem para outro lugar, sozinha, ou com seus amigos, ou se tiver um relacionamento com o namorado, seja lá o que for. Mas é o que você quer, o que vai te fazer bem, não os outros. Aí tudo se resume em se priorizar, né?
É importante a gente deixar claro também que quando a gente fala sobre ir mesmo sem estar pronto, não significa que você está indo perdido, mas que você fez um caminho mínimo para tentar o êxito. Não é sair indo e no caminho você descobrir o que vai... Não, tente minimamente o que você quer. Saber onde quer chegar, né? Está claro para você onde você quer, ok. Havendo a clareza, entendendo qual é o seu propósito, entendendo quais são as concessões e as rupturas que você vai ter que fazer, e então seguir nesse caminho e entender que algumas coisas, de fato, você vai aprendendo no caminho. Mas, claro, tentar estruturar isso de uma forma minimamente coerente, né? Responsável, né? Principalmente. Então, isso vai ajudar para que haja o sucesso nessa transição e nesse caminho para essa prosperidade e para esse outro nível que você tá buscando. E é importante que desculpa a gente sempre vai ter. Uma justificativa. Ah, não, mas pra mim não dá por isso. Ah, pra mim não dá por causa daquilo. Será que a gente tá hoje gravando um podcast? Será que nós aqui, cada uma de nós com as suas vidas, com as suas particularidades, não teriam motivos pra não estarem aqui? Amanhã é feriado, gente. Pois é, tem uma amanhã é sexta-feira e ainda é feriado. Exatamente. Poderia ter viajado hoje. Sim, exatamente. Então, assim, são coisas que motivos todos nós temos pra coisas mínimas ou máximas. Então, assim, entender que a desculpa e a justificativa é menos importante do que o seu propósito. Deixa eu jogar essa desculpa, essa justificativa aqui pro ladinho, que o meu propósito nesse momento aqui é mais importante. Eu sei que isso existe, não é uma mentira, isso realmente acontece, eu preciso reconhecer que há essa dificuldade, mas eu preciso ultrapassar, né, pra conseguir o que eu quero. Eu costumo dizer que quem é bom pra dar desculpa não é bom em mais nada. Né? Então, se a pessoa é boa de justificativa, ela não vai ser boa em mais nada, ela não vai evoluir na vida, porque ela vai ficar sempre dando desculpa, sempre justificando o porquê que não conseguiu. Então, vai ficar ali. Enquanto isso, quem quer ir pra vida tá indo, tá vencendo e tá questionando como que eu vou fazer isso, de que maneira eu vou chegar lá, né? Tá aí a diferença de quem justifica e de quem realiza, buscar como realizar, não é verdade? Talvez o que está entre você e a vida que você quer não seja falta de oportunidade, seja falta de disposição para se tornar alguém diferente. E se você gostou desse episódio, nós convidamos para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, ativar as notificações para receberem todas as novidades. Nos sigam também no Instagram e nos vemos no próximo episódio. Porque aqui o café pode até esfriar, mas o papo nunca. E vá pra vida, porque ela é justa e está te esperando. Só vai!